Você pode soltar de novo aquela trilha? Solta de novo aquela trilha lá para mim, dá para soltar? Se não for, né, eu sei que às vezes o pastor inventa umas coisas que... Olha essa trilha. Quem lembra de que filme é essa trilha? Você lembra ou não? Pode colocar lá a imagem também da mensagem dessa noite. Aí, pode tirar a trilha, queridos. A trilha sonora é só para dar uma quebrada, assim, né? Só para fazer uma entrada triunfal. Não, estou brincando. Mas é só para você relembrar algo. Nós temos a imagem, né? E essa imagem para mim, quando eu vi Deus falou muito comigo sobre esse tema em um livro que eu li há algum tempo atrás. E então, quando eu pensei nessa mensagem, comecei a formar essa mensagem, eu então pensei nesse camarada, Rocky Balboa, né? Embora seja uma ficção, né? Um filme, mas ele tem uma história em todo o enredo, né? do filme dele, e dos filmes que o Stallone protagonizou, a maioria deles, como sempre algo de superação, de não desistir, de apanhar e levantar. E aí, queridos, eu falo para você, e quero só usar essa imagem, essa trilha como uma alegoria, para você compreender que você precisa ser alguém indesistível. Alguém que foi chamado por Deus para coisas maiores. E que nada que aconteça nessa vida vai te fazer desistir. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Queridos, olha o que fala Hebreus, eu vou ler de novo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ontem à noite, falando sobre a igreja, fábrica ou família, eu falei um pouco sobre a identidade que a igreja precisa ter de família. E hoje à noite, eu quero só trazer para você a convicção que nós precisamos ter. A convicção que Deus tem colocado uma trajetória para nós, propôs uma carreira para nós, e nós não podemos jamais parar ou desistir. Nós precisamos continuar percorrendo a carreira que nos está proposta. Deus nos deu uma carreira. Ele tem um plano para nós. Salmo 139, 16, vai falar que Ele nos conhece desde lá, de quando nós éramos embrião, desde o ventre. Ele planejou uma carreira para a nossa vida. Ele criou um propósito para a nossa vida. Então nós precisamos compreender que Ele tem uma expectativa a nosso respeito. Ele tem uma expectativa a meu respeito, a seu respeito. Quando Ele nos criou, Ele nos colocou na terra, Ele falou: vai lá, você vai conseguir, você vai vencer. Em nenhum momento Ele disse que seria fácil, mas Ele colocou uma carreira proposta à nossa frente. Agora nós, mediante as nossas escolhas, vamos alcançar êxito ou não em cumprir essa carreira. O texto de Hebreus, se você continuar lendo, no versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Diga assim: Deus espera que eu conclua a minha carreira. Queridos, é importante nós
compreendermos muito claro que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, mas sim ela é uma maratona. E nós precisamos correr até o céu. Não que correndo você vai chegar no céu aqui nessa terra, mas é o sentido de você perseverar a cada dia para você chegar no céu. E perseverança é a virtude que diferencia os vencedores e os perdedores. Perseverança é ter um alvo e não olhar para trás. É continuar caminhando, sabe, ainda que alguma barreira pareça intransponível, é você não enxergar a barreira, mas não ficar olhando para a dificuldade, mas olhar para o alvo que te está proposto. É entender que perseverar é, depois de ter tropeçado e caído, dar muito mais valor às pernas que Deus deu e levantar e continuar caminhando do que ao tropeço que teve. O grande detalhe é que muitas pessoas dão mais valor ao tombo e ficam choramingando pelo tombo que teve do que a vida que Deus deu e continua dando. Então, nós precisamos compreender, e Paulo é alguém que nos ajuda a compreender isso demais. Sabe, você pode aí, se estiver anotando, 2 Coríntios 6, 9, 10, vai falar sobre algumas dificuldades que nós podemos enfrentar, ou que ele mesmo enfrentou, mas ele perseverou. Quando você olha também, 2 Coríntios 4, 16, vamos lá, vamos ler essa porção da palavra. 2 Coríntios 4, 16. Segunda Coríntios 4, 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O 14 diz assim, 16 a 18, está certo. O 17 diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, Paulo, que enfrentou várias coisas na vida dele, ele se concentrou perseverante naquilo que Deus tinha proposto para ele. E embora ainda que, talvez em muitos momentos, com algumas crises, vamos dizer assim, mas ele sempre teve a convicção: Deus me chamou, Ele tem me capacitado, então eu não vou desistir. Então Paulo, para mim, é um dos exemplos na Bíblia de um homem que foi indesistível. Embora passou por açoites, passou por prisões, por tantas coisas, mas ele permaneceu firme. Então nós precisamos nos concentrar no propósito e não nas dificuldades. Quantos de nós que estamos aqui hoje à noite, em algum momento na nossa vida cristã, ou mesmo não só na vida cristã, mas pensando também na sua família, que faz parte da sua vida, ou no trabalho, na faculdade, quantos de nós já pensamos em algum momento em deixar para trás, em desistir, em parar, em abandonar? Sabe, falar: olha, não dá, esse grupo familiar que eu dirijo não dá. É melhor eu desistir. Quantos que estão aqui hoje à noite, talvez já desistiram, talvez deixaram a liderança. Sabe, queridos, é tão importante nós compreendermos que alguns sentimentos que vêm à nossa vida, eu quero te dizer assim, que eles são até normais. Não sei se essa palavra seria bem correta se usar, mas eles podem ocorrer, não normal, mas eles podem ocorrerem na nossa vida. Agora, nós não podemos aceitar e desistir. Nós precisamos perseverar e sermos indesistíveis. Não podemos dar valor ao tombo, como eu falei, mas dar valor à vida, à perna que Deus nos deu, e continuar. Então nós precisamos compreender, sabe, que não é apenas como nós começamos, mas é principalmente como nós terminamos a nossa vida cristã. Lembre-se, a maratona que nos foi proposta, a carreira que nos foi proposta. Eu quero citar o exemplo de um homem e meditar um pouco com você a respeito desse homem hoje à noite. Esse homem chamado Elias.
Um homem que, se você olhar a vida cristã dele, a vida em Deus dele, ele era um profeta que, embora ele parecia alguém inabalável, ele quase abriu mão do seu chamado. Embora ele viveu, como um homem de tanta autoridade, uma vida espiritual, parece que assim, irretocável, de uma ousadia tremenda. Em 1 Reis 17:1, ele fala para a chuva parar e para. Depois, se você acompanhar toda a vida dele, ele clama para o fogo descer sobre o sacrifício, o fogo desce. Ele declara palavras e acontece. Ou seja, um homem cheio da vida de Deus, um profeta, corajoso, um profeta cheio dessa autoridade. Quando ele desafia os profetas de Baal, ele tinha convicção que Deus estava com ele e que Deus traria vitória, e Deus trouxe vitória. Mas logo depois disso, houve uma ameaça sobre a vida dele. E aí eu quero ir com você. Nós vamos mergulhar um pouco em 1 Reis. 1 Reis 19. Nós vamos olhar um pouco dessa história de Elias. Talvez nós não vamos percorrer todos os versículos que poderíamos, para nós ganharmos um pouco de tempo. Mas, olhando para 1 Reis 19, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel, isso aqui logo depois daquilo que aconteceu, do fogo descer do céu, sobre aquele sacrifício levantado, o fogo vem, queima tudo, inclusive lambe a água que tinha sido colocado sobre o sacrifício em volta dele. Os profetas são mortos à espada, e aí Acabe faz saber, ele conta a Jezabel, versículo 1, tudo aquilo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Diga assim comigo: o que fazes aqui, Elias? Querido, vamos pensar um pouco.
É tão interessante que Elias, ele vai para uma caverna, ele corre por medo, a Bíblia relata isso, e ele vai até essa caverna, no Monte Horebe. Ele deveria estar na presença de Deus em Horebe, não dentro da caverna, no monte, mas na presença de Deus, não escondido dentro da caverna. E aí vem uma pergunta de Deus a Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que você faz aqui? Por 2 vezes Deus pergunta a mesma coisa para Elias. E aí é interessante porque na Bíblia existem perguntas que parecem sem propósito. Porque Deus conhecia Elias, sim ou não? Sim. Deus sabia o que Elias estava fazendo ali, sim ou não? Sabia de tudo. Mas e por que Deus perguntou para Elias o que ele fazia ali? É interessante porque quando nós olhamos o exemplo de Jesus, Jesus também, quando ele chega perto lá do poço de Betesda, né, do tanque de Betesda, existe lá um paralítico que há 38 anos está ali enfermo. E Jesus, e sempre ele ia ali, né, levavam ele até ali para que ele fosse curado, porque ele cria que aquelas águas, quando se movia, né, então, que aquele que primeiro que se lançasse na água seria curado. Mas Jesus chega para esse homem, que está do lado de um lugar de cura. Jesus vê a situação dele, conhece a vida dele e pergunta: o que você quer? O que você precisa? O que você está fazendo aqui? E o paralítico falou o quê? Eu quero ser curado. É lógico a resposta dele, sim ou não? Sim. Mas ele poderia responder: Senhor, eu estou aqui e eu quero um carro zero. Senhor, eu estou aqui, mas eu quero umas férias na Suíça. Senhor, eu estou aqui, mas eu quero qualquer coisa, menos aquilo que eu mais preciso. Sabe, eu não sei se fosse comigo, se eu estivesse nessa situação lá do paralítico, do lado do tanque, Jesus perguntasse: o que você quer? Eu olhar para ele e falar assim: você está de brincadeira comigo, né? Espera aí, você está entendendo bem, você está vendo a minha situação, mas não. Esse homem, ele foi objetivo, tanto é que ele conseguiu a cura dele naquele momento, porque Deus quer conhecer a verdade do nosso coração. Ele quer que os nossos lábios professem aquilo que desejamos, para jamais nós falarmos que Deus nos obrigou a fazer alguma coisa, ou que Deus deu algo para nós que nós não queríamos. Por isso Ele espera que nós venhamos a falar com Ele. Por isso é importante orar, por isso é importante falar as verdades do nosso coração para os céus, para que Deus possa então responder mediante aquilo que está, ou que estava, né, no nosso coração, no caso aqui de Elias. Sabe, na verdade o que Deus está perguntando a Elias é dizer assim: Elias, o que você está fazendo aí? Elias, você está pensando em desistir? Você está correndo para a caverna por quê, meu amigo? O que você está pensando? Sabe, queridos, e nessa noite eu quero estender essa pergunta para a sua vida também. O que você está fazendo aqui? Quais são as verdades que estão no seu coração? Aquilo que você precisa de Deus, aquilo que você espera de Deus. Sabe, embora nós podemos dizer: não, o que Deus nos der está bom demais. Cuidado se você falar isso para Deus. Porque Deus pode te dar coisas que você vai falar assim: não, Deus, isso eu não queria. Mas você falou que Ele desse estava bom. Então, Ele pode te dar coisas que você não queira. Mas nós precisamos compreender muito claro. Sabe que, às vezes, nós guardamos coisas no nosso coração e não falamos para Deus exatamente aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos. E aí, às vezes, nós não alcançamos tudo o que Deus tem para a nossa vida, porque nós não estamos em concordância com o céu. Sabe, nós precisamos então entender que Deus, ainda que Deus é poderoso, e Ele pode fazer qualquer coisa, Ele não invade a nossa privacidade. Deus, Ele não nos força a fazer as coisas.
Deus não é um carrasco, não é um velhinho sentado num trono, cheio de raio na mão, querendo fulminar a humanidade. Não, Ele é um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus de amor, mas um Deus de justiça, um Deus de juízo. Mas é um Deus que está atento para ouvir o nosso clamor, para atender a nossa oração e para atender aquilo que o nosso coração está preocupado. Sabe, querido, nós precisamos então entender muito claro que Deus espera que nós venhamos a confessar sempre a Ele aquilo que está passando em nosso coração. Sempre, sempre. Há pessoas que não alcançam cura porque elas não são claras no seu pedido a Deus. Porque ao invés de pedirem uma cura, uma restauração de casamento, ao invés de pedir a Deus, muito claro, Deus, eu quero que meu grupo familiar vá bem. Eu quero que os discípulos que o Senhor tem me confiado possam ir bem a cada dia. Sabe, parece que ficam fazendo rodeios e não falam abertamente. Eu gosto de pensar em orações, como nós oramos. Porque geralmente, tem pessoas que eu acredito que aqui não seja assim, mas em algumas terras mais distantes isso acontece, que falam normalmente com você, mas quando vai orar, muda a voz, muda o jeito, muda até a postura. E eu fico imaginando a oração, a fala de Elias para com Deus. Eu fico imaginando as orações de Jesus para com Deus, dos discípulos para com Deus, de Paulo para com Deus. Não tinha algumas introduções que às vezes nós fazemos. Deus, Tu és magnânimo, Tu és o Deus inefável, Tu és poderoso, E nós começamos, e nosso coração na verdade está gritando, dizendo assim, Deus, Tu se esqueceu de mim, Senhor. Deus, eu não aguento mais. Deus, olha o que está acontecendo comigo. Mas até com Deus nós mantemos pose muitas vezes. E o que Deus esperava de Elias era que Elias rasgasse o seu coração e falasse, Deus, eu fui ameaçado. Deus, eu corri porque eu estava com medo. Mas a verdade é que Elias dá uma resposta para Deus um pouco diferente do que realmente era aquilo que Deus esperava dele. Porém, ele fala algumas verdades do coração dele, que ficam muito claro por que ele estava, vamos dizer assim, jogando a toalha. Por que ele estava querendo desistir naquele momento? Por que ele estava pedindo a morte? Sabe, queridos, não adianta correr para a caverna quando se tem um problema. Não adianta mudar de igreja quando se tem um problema. Porque muitas vezes as pessoas mudam de igreja, mudam de discipulador, mudam de grupo familiar, achando que o problema é onde a pessoa está, quando que a maioria dos problemas estão dentro das pessoas, está dentro do coração das pessoas. E elas não devem correr para a caverna, mas elas devem correr para a presença de Deus. É o melhor lugar para se estar. Sabe, então, olhando aquilo que acontece com Elias, eu quero pensar um pouco com você. Quais são os motivos, e alguns motivos, pelos quais Elias estava querendo desistir? E os mesmos motivos que muitas vezes nós pensamos ou queremos desistir. O primeiro motivo, que é muito claro na vida de Elias, que ele pensa em desistir, é o motivo chamado justiça própria. É quando Elias começa a falar para Deus e dar o seu currículo para Deus. Quando Deus pergunta a Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias começa falando, Deus, eu tenho sido muito zeloso para o Senhor. Gente, Deus sabia que Elias era zeloso, sim ou não? E por que ele estava se justificando aqui com Deus? Mas ele fala, Senhor, eu estou sendo muito zeloso com o Senhor. O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mas ele está dizendo assim, Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho guardado. Na verdade, o que ele estava dizendo, Senhor, eu estou aqui, porque o Senhor não está sendo justo. Eu estou fazendo a minha parte, e agora vem uma mulher querendo me matar, e o Senhor não faz nada. Sabe, queridos, Elias estava cheio de justiça própria. Entenda algo, querido. Ninguém desiste do dia para a noite.
Ninguém desiste de um casamento do dia para a noite. Ninguém desiste, sabe, da sua família, do seu negócio, ou mesmo ninguém desiste de um discípulo ou de um grupo familiar do dia para a noite. Na realidade, Elias não estava desistindo ou pensando em desistir nessa hora, de uma hora para outra. Na verdade, o que Elias vinha somando no coração dele era inúmeras coisas. E uma delas era um coração cheio de justiça própria, achando que Deus deveria ter se manifestado quando Jezabel estava ameaçando ele. Quando a ameaça chegou no ouvido de Elias, Elias achava que Deus já deveria ter fulminado Jezabel. Mas Deus não o fez. Então Elias estava aqui dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Sabe, querido, em nenhum momento Deus falou que seria fácil a trajetória de Elias, como não falou que seria fácil a nossa trajetória. Pelo contrário, o Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele mesmo falou o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não falou assim: olha, tem de bom ânimo, porque para vocês vai ser facinho. Não. Ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí, se nós fizermos as conexões, nós vamos compreender que se nós estamos na cruz com Ele, se nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, se nós estamos debaixo do poderio dEle, nós também vencemos o mundo. Mas muitas vezes nós nos achamos derrotados. E aí nós pensamos em desistir, ou até em algumas situações já desistimos. Sabe, quando, aqui falando um pouco desse coração de Elias, ele está relatando a Deus, eu vou usar a expressão assim, algumas misérias do seu coração. Mas eu falo que, sinceramente, analisando o texto, eu compreendo que Elias poderia ter ido direto ao ponto. Mas ele começou dando uma voltinha em Deus e colocando a justiça própria dele em primeiro lugar. Sabe quando você, como dirigente de um grupo familiar, alguém te decepciona, e aí você fala assim: Deus, eu estou pagando preço por essa vida, e olha o que fulano fez. Deus, eu estou pagando preço, né, para ter uma vida com o Senhor, e eu fui mandado embora. Olha, Deus, eu estou sendo fiel, mas eu fui demitido. Deus, eu estou sendo fiel, mas olha o que está acontecendo. E aí nós começamos, cheio de justiça própria, a brigar com Deus, achando que Deus nos deve alguma coisa. Querido, o senso de justiça própria é algo que engana e derruba pessoas boas, pessoas excelentes. Sabe, pessoas que estão buscando viver a cada dia mais uma vida em santidade, mas de repente quando algo dá errado, algo está dando errado, ela acaba se enchendo de justiça própria, e aí então acaba discutindo com Deus. Sabe, a justiça própria, ela nasce de um conceito do nosso coração, daquilo que é certo e errado, na nossa ótica, não na ótica da palavra de Deus. Quando você pega Salmos 73, você vai ver alguns versos, Salmo 73, 2 a 5, 12 a 14, você vai ver o salmista Asaf se lamuriando com Deus, e falando a respeito daqueles que não serviam a Deus e prosperavam. E ele, de certa forma, cheio, né, dessa justiça, falando: poxa, Deus, o Senhor está se esquecendo, parece que o Senhor esqueceu de nós. Sabe, quando nós nos achamos injustiçados por Deus, ou por situações que acontecem, nós estamos a um passo, corremos um sério risco de nós desistirmos. Por isso, cuidado com a justiça própria. Sabe por quê? Nós não devemos ter essa justiça no nosso coração. Porque se nós formos pensar de fato o que nós merecíamos, olhando com a ótica da palavra de Deus, nós não merecíamos nada. Nada. Nada vezes nada. Agora, muitas vezes, como fiéis a Deus, nós achamos que merecemos, mas nós não merecíamos nada. Sabe, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que, ainda que façamos tudo, a Bíblia fala que nós seremos servos inúteis. Ou seja, nós não merecemos, é graça e favor de Deus.
A família que nós temos é graça e favor de Deus. O ar que nós respiramos é um favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Sabe, o ato de nós liderarmos, discipularmos, de nós fazermos parte da família de Deus, é graça de Deus, é um favor imerecido. Então tudo que, se você está aqui hoje à noite, é um favor imerecido. Nós não merecíamos, nós somos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, mas a cruz nos ligou aos céus, e aqueles que entram pelo caminho da cruz, então estão ligados novamente, mas não merecíamos estar ligados, mas estamos. Então tudo que nós vivemos nessa terra é graça de Deus. Ah, pastor, mas eu queria uma casa melhor. Será que eu não posso ter, não? Pode, se Deus tem para te dar, Ele vai te dar uma casa melhor. Agora, se Deus não te der, fique feliz com aquilo que Deus tem te dado, seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Ah, pastor, mas eu queria ganhar 10 vezes mais do que eu ganho. Quem gostaria de ganhar 10 vezes mais do que ganha? Tem gente que não gosta de dinheiro aqui. Quem gostaria de ganhar 10 vezes mais do que ganha? É natural que você gostaria, mas... Não, pastor. Bíblia fala que esse negócio de dinheiro aí é a raiz de todos os males. Você ter dinheiro não é a raiz de todos os males. Você amar o dinheiro é. Então, tem uma diferença aqui. Mas se Deus não te der aquilo que você espera financeiramente, o que você já tem, entenda, é favor imerecido. Sabe, queridos, então cuidado. Ah, pastor, mas eu passo tanta luta. Pense que tudo que você já conquistou é graça de Deus. Queridos, Deus amou tanto Mesaque, Sadraque e Abidnego, que não os livrou da fornalha. Ô pastor, como assim? Deus amou tanto que não livrou eles da fornalha. Não, Ele não livrou da fornalha, Ele livrou na fornalha. Meu irmão, tem coisas que nós vamos precisar passar na nossa vida, mas que Deus virá do alto com o seu socorro e nos livrará. O fim de Elias não havia chegado, mas ele, cheio de justiça própria, já estava se dando o fim na vida dele. Deus não havia ainda concluído com Jezabel, mas Elias achou que a vida dele já tinha terminado e falou: Deus, tira a minha vida. Queridos, é tão importante nós cuidarmos do nosso coração, porque essa justiça própria, poxa, o meu discipulador, o meu líder, né, o fulano, o ciclano falou tal coisa para mim, olha, mas o que eu tenho feito, cuidado com isso, cuidado, sabe por quê? Isso pode derrubar a nossa vida. Quando eu falei, né, de Mesaque, Sadraque e Abidnego, eu estou citando aqui Daniel, capítulo 3, versículo 16, você vai acompanhar isso. Eles foram libertos na fornalha. Tem situações que nós vamos passar, que elas servirão para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Sabe, não envelheça na igreja, meu irmão. Fique maduro na igreja. Não é o tempo de cristianismo que te faz uma pessoa melhor, mas sim a tua experiência com Deus que te faz maior com Ele. Então lembre-se disso, amadureça a cada dia. Então entenda que as dificuldades dessa vida vêm criar em nós mais resistência, para você ser indesistível a cada dia mais. Amém, queridos? Então cuidado com a justiça própria. Outra coisa que acontece também na vida de Elias é quando ele mostra algo muito claro, que ele estava decepcionado com Deus. Ele estava perguntando para Deus, de certa forma, dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso, se eu estou sendo zeloso? Talvez você já perguntou tantos porquês para Deus, e eu não gosto de perguntar para Deus por quê. Eu gosto de perguntar para Deus para quê. Porque para mim tem uma diferença. Quando eu falo, por que isso? Eu estou questionando. Agora, quando eu pergunto, Deus, para quê eu estou passando isso? Para que eu preciso passar por isso? Ou seja, qual é o motivo que eu preciso ainda passar por isso? Sabe, tem situações que já aconteceram na minha vida, e às vezes, algumas situações até recorrentes. E aí, como eu aprendi o para quê, eu não fico decepcionado com Deus. Eu fico decepcionado comigo.
Falo, se eu estou passando por isso de novo, é porque eu não fiz da forma certa que eu deveria fazer. Então eu preciso fazer da forma certa. Queridos, é tão interessante que Elias, ele questiona Deus, porque Deus não tinha se manifestado ainda nessa situação. Sabe, mas entenda que jamais nós vamos explicar Deus. Não adianta nós queremos explicar Deus, que não dá. Aí você só precisa lembrar sempre que Deus é maior do que todas as coisas que nós passamos. Elias precisava lembrar simplesmente um pouco das vitórias passadas que ele tinha tido até ali. E aí ele saberia, se Deus o livrou de todos os profetas, mandou fogo do céu, fez tudo o que fez, parou chuva, fez chover de novo, fez tudo o que fez, ele não daria um jeito em Jezabel? Daria. Sabe, queridos, quando nós ficamos decepcionados com Deus, um dia eu estava, há pouco tempo até, na secretaria da igreja, e uma mulher chegou vendendo sacos de lixo. E aí ela entrou e assim, sinceramente, queridos, quando alguém vem me oferecer algo, eu fico assim, me perguntando muito se aquela pessoa está fazendo algo que seja lícito para ela mesmo. Porque alguém vai te pedir algo, às vezes não é para algo que vai ser bom para a própria vida dela. E aquela senhora entrou, na recepção da igreja eu estava ali, e aí ela ofereceu o saco, eu olhei para ela, e na hora o Espírito Santo falou comigo, compra. Daí eu fiquei pensando, mas eu nem precisava de saco de lixo, mas ele falou, compra. E aí eu comecei a conversar com aquela mulher, eu falei assim, eu vou comprar. Eu nem tinha visto o que era o saco, o tamanho que era, eu falei, eu vou comprar. Ela olhou até um pouco assustada assim para mim, e ela começou a tirar da sacola dela aquilo que ela estava vendendo. E ela já começou a falar um pouquinho da vida dela, da família, dos filhos, tinha sido deixada pelo marido, e tal, e ela foi falando, e aí eu falei para ela, falei assim, filha, você já teve um relacionamento com Deus? Ela começou a chorar, e ela falou assim, sabe, ela falou assim, o senhor é? Eu falei assim, eu sou Marcelo. Ela, não, que o senhor é aqui na igreja? Eu falei, eu sou o pastor. E aí ela falou assim, sabe, pastor, eu já fui de uma igreja, e eu não me decepcionei com as pessoas, nem com a igreja, mas, aí ela começou a chorar mais ainda, ela falou assim, eu me decepcionei, porque ele tirou a minha mãe de mim na hora que eu mais precisava, e ela começou a falar, e chorava, eu deixei ela falar tudo, e aí depois eu comecei a falar para ela, que ela começasse a olhar com uma forma diferente, que Deus não fazia nada que não fosse debaixo de um plano dele. E aí eu fui falando muitas coisas a ela, aquela mulher, né, depois ela saiu dali agradecendo, e nós enviamos uma família para cuidar dela, né, e pela graça de Deus ela tem caminhado em Jesus, mas naquele dia ela mostrou claramente a decepção dela com Deus. E eu te pergunto, querido, Deus nos decepciona? Não. Mas por causa da nossa justiça própria, muitas vezes nós achamos que Ele está nos decepcionando. Então cuidado com o teu coração, para você jamais se decepcionar. Sabe por quê? Em Lucas 18:7 vai nos ensinar que Deus fará a justiça na hora certa, no momento certo. Deus não atrasa, Deus sempre faz as coisas no tempo dele. O problema é, a nossa decepção com Deus vem quando nós ficamos só com o nosso cronos, ou seja, o nosso tempo, o nosso relógio, e nós esquecemos que o tempo de Deus é kairós, é o tempo perfeito, é diferente do nosso tempo. Então nós precisamos cuidar para jamais entender ou nos decepcionar com Deus. A terceira razão que eu vejo no coração de Elias, pela qual ali ele está querendo desistir e pedindo a morte, é que ele estava decepcionado com as pessoas. O texto que nós lemos, ele fala, os israelitas, ou seja, o teu povo, Deus, as pessoas que deveriam te adorar, eles rejeitaram a tua aliança, eles quebraram os teus altares, e eles mataram os teus profetas. Ou seja, eu estou decepcionado também com aqueles que estavam e diziam que iam seguir ao Senhor e voltaram atrás. Queridos, a decepção com as pessoas, a mágoa, a revolta é algo que nos faz pensar em desistir. Poxa,
fizeram tal coisa, olha fulano, olha ciclano, olha o meu líder, olha o meu pastor. Sabe, quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas e acabamos presos nesse nó de uma revolta no nosso coração. Querido, se eu fosse te falar tudo que nós passamos nesse último um ano, mais ou menos, né, de tantas coisas que aconteceram no ministério, né, e de nós confiarmos em pessoas e de repente elas simplesmente abrirem mão daquilo que nós demos de tão precioso para cuidarem. E eu confesso a vocês que em algumas situações eu cheguei naquele ponto de falar: Deus, que decepção. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo tão claro: por que você está decepcionado? Você fez a sua parte. Pare de decepção e continue a persistir. Sabe, querido, quando eu penso nisso, nós precisamos aprender com Paulo. Vamos olhar Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, 11. É tão importante, né, nós aprendermos com alguém que teve tanto sucesso no seu ministério, um sucesso não perante aos olhos dos homens, mas um sucesso em Deus. Versículo 11 diz assim de Filipenses 4: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. O que Paulo aqui está falando é que, se você observar a vida de Paulo, você vai ver que teve pessoas que o deixaram. Pessoas que deveriam fazer algo e não fizeram, e pessoas que ele nem esperava e fizeram algo por ele. Então ele demonstra claramente que nós precisamos aprender a viver o momento que nós vivemos. A nossa história e valorizar a cada momento a nossa história e não nos decepcionarmos com as pessoas. Lembre-se de algo: o ministério não é nosso, a família também não é nossa. Tudo veio dele e tudo é para ele. Tudo foi criado e dado por ele e tudo deve louvar o nome dele. Então nós precisamos compreender muito claro. Atos 20, 24 vai nos levar a pensar nisso. Sabe, tudo, o reino é dele, o evangelho é dele, tudo é dele. Então tudo que nós fazemos, nós não devemos jamais nos decepcionar. Ainda que pessoas que às vezes pareciam tão fiéis, sabe, tão leais, de repente acabam, sabe, nos deixando, às vezes nos entristecendo. E claro que a primeira reação do nosso coração, humanamente falando, nós somos seres emocionais, claro que vem a decepção, mas não deixe jamais a decepção fazer morada no seu coração, porque senão você vai travar, você vai ficar preso nesse nó. Lembre-se disso. Sabe, quando você olha para a vida de Moisés, eu fico pensando, né, que Deus manda ele tocar na rocha. O que ele faz? Ele fere a rocha, porque ele estava bravo. Ele estava nervoso, ele estava decepcionado com as pessoas. Quando nós nos decepcionamos com as pessoas, nós corremos o risco de machucar as pessoas, ao invés de ajudar as pessoas. Então cuidado, porque aí você decepciona e você acaba, sabe, ficando com algo no coração que vai machucar pessoas e daqui a pouco você nem mais vai querer continuar fazendo aquilo que você está fazendo para Deus. Lembre-se, sabe, fraco não é aquele que se humilha, cede e perdoa, mas aquele que é forte o suficiente para sustentar uma decepção no seu coração. Sabe, você é forte se você perdoar situações. Se você, sabe, continuar perdoando, sabe, se precisar se humilhando e falando, olha, né, ainda que às vezes você se ache com toda a razão, você precisa ter a boa a atitude de pedir perdão para que tudo fique muito bem.
Amém, queridos? Porque isso vai te ajudar a não ter decepção com as pessoas. Ainda que elas te decepcionem, você vai optar em falar, eu não quero ficar decepcionado. Ainda que elas façam algo que pareça te decepcionar, eu não vou ficar decepcionado. Amém, queridos? Mas isso é uma decisão. É uma decisão do nosso coração. Lembre-se, todos estão sendo aperfeiçoados. Isso nos ajuda a não nos decepcionar. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai falar sobre isso. Sabe, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, lembre-se disso. A boa obra será completa até o dia de Cristo Jesus. Você está em obras. O irmão que está do seu lado está em obras. Sabe, o seu pastor está em obras. O seu discipulador está em obras. O seu líder, o dirigente de grupo familiar, também está em obras. Todos nós estamos em obras. Isso nos ajuda a não nos decepcionar com as pessoas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, eu sei que você está em obras. Elias demonstra também que ele tinha uma frustração com os resultados que ele tinha. Ele se frustrou. Sabe, porque quando ele está passando o currículo dele para Deus e falando de tudo que ele havia feito, sabe, ele se entristece porque parece que o resultado de tudo que ele fez não era o que ele esperava. Ele não esperava uma ameaça, ele esperava talvez honras, ele esperava congratulações, ele esperava a tapinha nas costas, ele não esperava uma ameaça de morte. Querido, entenda algo. Sempre que você tiver uma vitória em Deus, terá um enviado do diabo para tentar te matar. Porque se você não tiver nada contrário, é perigoso. Porque se aparece algo contrário, quer dizer que você está remando contra aquilo que o diabo quer neste mundo. Então, se vem algo contrário, entenda, eu estou fazendo as coisas para Deus. E se algo está vindo contrário para a minha vida, é porque eu estou no caminho certo. Elias deveria simplesmente ter falado, essa ameaça de Jezabel, agora eu sei. Ela está vendo que meu Deus é poderoso, por isso que ela está querendo me matar, porque ela sabe que eu vou continuar fazendo a obra da mesma forma. Mas ele acabou ficando frustrado com o resultado que ele teve. Queridos, quantas vezes nós ficamos frustrados, porque nadamos, e às vezes parece que a gente vai morrer na praia. Dirige lá o grupo familiar, fica tudo feliz, mas de repente chega perto de uma data que você queria tanto multiplicar e não multiplica. O que faz? Não quero mais brincar também. Não quero mais dirigir o grupo familiar. Não quero mais. Pastor, toma aqui a bola, Tipo assim, a bola é o grupo familiar. Toma aqui a bola, não quero mais brincar. Brinca você, arruma outro para dirigir esse negócio. Não quero mais. Me decepcionei, me frustrei. Queridos, não multiplicou, continua. Porque uma hora vai multiplicar. Pastor, mas eu cheguei, pastor, eu estava orando 1 ano por essa multiplicação e ainda eu não multipliquei. Calma, você vai multiplicar. Só faça da forma certa, continua. Eu gosto muito de lembrar de uma inspiração tão espiritual que eu vim procurando Nemo. Quando Dory fala para o Marlin, acho que era, o pai do Nemo, que ela começa a cantar uma musiquinha. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Continue a fazer, querido. Pastor, mas não é o resultado que eu queria, meu irmão, mas é o resultado que Deus te deu nesse momento. Deus valoriza muito mais o empenho do que o desempenho. Entenda isso. Deus vai valorizar a motivação do seu coração, por que você está fazendo as coisas, a intensidade que você está fazendo as coisas, e vai te dar um resultado. Talvez não é o resultado que você esperava naquele momento, mas na hora certa, o resultado que Deus tem para você, ele vai aparecer.
Entenda isso. Então, não se frustre com o resultado. Sabe, querido, a vida com Deus, ela deve ser baseada na fidelidade a Deus, e não simplesmente na produtividade, ainda que isso faça parte do contexto cristão. Precisamos produzir no reino, mas nós somos baseados fiéis em Deus, na fidelidade a Deus. Sou um líder, vou ser fiel na minha liderança, e até o fim eu vou liderar. Eu gosto demais de algo que o pastor Odilon fez. Sempre que um novo líder vai assumir, né, uma multiplicação de célula, então ele nos ensinou, e nós fazemos isso hoje, nós chamamos para uma entrevista, né, e temos a entrevista, mas também falamos a esse novo líder, ou ao casal que está serão os novos líderes, dirigentes dos grupos. Eles então fazem, na contracapa da Bíblia, um voto a respeito daquilo que estão assumindo diante de Deus. E esse voto eles trazem então no próximo Tadel, para que eu leia. Eu leio. Algo simples que eles votaram diante de Deus. E eu devolvo a eles. E eu falo para eles o seguinte: toda vez que vocês pensarem em desistir, vão na Bíblia de vocês e leiam os votos que vocês fizeram. Porque a motivação que vocês começaram precisa ser a mesma que vocês vão finalizar a sua vida em Deus. Fidelidade é o grande segredo para se ter resultados, e resultados abençoados. Agora, se o seu resultado, tudo aquilo que você esperava, não aconteceu, continue fiel. Não se frustre com o resultado. Amém, queridos? Eu lembro, né, da situação que eu passei, eu acho que isso eu não contei aqui ainda, né, mas vamos lá, que eu passei quando nós estávamos já no 4º ano da igreja em Paranaguá. Começamos com 30 pessoas e não passávamos de 100, 110 pessoas. E nesse 4º ano, assim, para mim era crucial no meu coração, a coisa não ia. E eu cheguei para o pastor Odilon num discipulado, falei: pastor, o negócio é o seguinte, manda outro para Paranaguá, porque assim, eu sou o problema, não dá certo, eu não estou dando certo lá, manda outra pessoa para lá. E ele, em toda a calma, sabedoria que Deus deu a ele, ele olhou para mim e falou assim: meu filho, se você não der certo em Paranaguá, você não vai dar certo em lugar nenhum. Falei: obrigado, pastor. Ele orou por mim. Eu saí daquela sala, no primeiro momento eu falei assim: que raiva desse homem. É sério que eu estou falando, depois eu confessei para ele. Mas eu saí da sala, eu dei o primeiro passo, eu pensei: que raiva desse homem. O segundo passo: espera aí, ele confia em mim. Deus usou ele para me enviar para lá. Eu tenho que fazer dar certo esse negócio. E eu fui para lá. Queridos, eu estava falando com algum dos pastores, ele estava perguntando um pouco da história da igreja em Paranaguá, pastor Júlio, eu acho, e do 4º para o 5º ano, nós fomos para 250 pessoas. Do 5º para o 6º ano, 420 pessoas. Do 6º para o 7º ano, 650 pessoas. Do 7º para o 8º ano, 850. Do 8º para frente, 1.000 pessoas. Os 4 próximos anos, deu tudo certo. Porém, nós deixamos a igreja com um discípulo e fomos para Porto Alegre. Esse discípulo, por várias situações, ele resolveu deixar a igreja depois de 1 ano e pouco. E nós retornamos. A igreja, infelizmente, perdeu, né, células, grupos familiares, perdeu algumas células, perdeu membros também nesse tempo. E eu poderia voltar e ficar tão frustrado com o resultado. E Deus simplesmente tem falado tanto conosco. Vocês têm feito algo para mim. Continue a fazer para mim. Então nós continuamos a fazer para Ele. Amém, queridos? Outra coisa aqui é que o nosso coração, o coração de Elias, parece, né, que ele não estava compreendendo o que é perder. Sabe, o sentido de perder é algo tão complicado.
Porque quando nós perdemos e precisamos recomeçar, é algo que parece que é ruim, mas a verdade é que se precisamos recomeçar é porque Deus tem nos dado vida e saúde para recomeçarmos. Sabe, Elias, ele fala, olha, mataram os profetas à espada, e eu estou sozinho, perdi todos os meus colegas, profetas, perdi todos aqueles que deveriam estar junto comigo, e eu estou só, perdi todo mundo. Lembrei de Jó, quando Jó fala, nu saí do ventre e nu eu voltarei. Ou seja, Jó tinha perdido tudo também. A esposa falando, ei, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele fala, não, se Deus deu, Ele tomou, então bendito seja o Senhor. Querido, quando nós perdemos alguma coisa no meio do caminho, é dolorido perder pessoas que nós contamos, dói no coração, mas ser traído também dói. E aí tem gente que fala assim, não pastor, na hora que traído não, eu suporto tudo, agora se eu for traído por alguém, aí eu não suporto mais. Queridos, Jesus lidou bem com um traidor, a ponto de chamá-lo de amigo. Então se nós não aprendermos a lidar com algumas traições que podem acontecer na nossa vida, nós ainda não entendemos a cruz. Nós precisamos entender e saber lidar, não é fácil, mas saber lidar com isso, porque o nosso mestre nos ensinou a lidar com a traição. Beijo e ainda chama de amigo, soube lidar com aquele que o traiu. Porque nós falamos muitas vezes de Judas, mas Pedro também negou Jesus, ou seja, traiu Jesus. E depois Jesus confiou o ministério nas mãos de Pedro. Sabe, querido, então nós precisamos aprender a lidar com as perdas. Porque se nós aprendemos a lidar com aquilo que perdemos, nós vamos poder recomeçar muito bem. Eu estou quase finalizando aqui, mas um outro sentimento no coração de Elias, muito claro que ele fala sobre isso. Para Deus, ele fala, quando Deus aparece a ele, que Deus pergunta o que você está fazendo aqui, e ele fala que ele teve medo. O sentimento do medo é um sentimento que é paralisante. É algo que pode nos segurar. Elias estava na caverna por medo de Jezabel. Pedro estava andando sobre as águas e afundou por causa do medo, porque o vento bateu. Queridos, então, quando nós assumimos compromissos, pode vir medo no meio do caminho. Mas não deixe o medo te derrubar ou apagar a sua fé. Continue fazendo as coisas para Deus. Nossas emoções, elas precisam ser controladas pelo Espírito Santo. Sabe, nós sempre precisamos compreender isso. Não existe uma terceira opção. Ou nós vencemos o medo, ou somos vencidos por ele. Davi, estava falando com os líderes hoje à tarde, Ele venceu Golias porque ele não teve medo daquela situação, porque ele confiava em Deus. Então, querido, Elias não teve medo dos profetas de Baal, mas estava com medo de Jezabel. Quando temos medo, nós podemos desistir, ou ir para a caverna e pensar em desistir. Então não tenha medo. Lembre-se, o Todo-Poderoso já entregou o inimigo nas suas mãos. O inimigo que tenta barrar a multiplicação do grupo, o inimigo que tenta barrar o crescimento dos discípulos, o inimigo que tenta barrar o crescimento da igreja, ele já entregou nas nossas mãos. É só nós continuarmos sem medo. Amém, queridos? O pessimismo, outra coisa que é muito clara no olhar de Elias, no coração dele. Quando ele não vê saída, ele acha que é melhor morrer do que continuar. Sabe, só ficou ele. Meu irmão, Deus nunca te deixará solitário. Ele sempre estará com você e deixará e colocará pessoas para te ajudar também. Cuidado com a visão distorcida. Lembre-se que você pode ter uma visão melhor do que o que você tem. Não olhe para a dificuldade, olhe com fé para as oportunidades que Deus tem lançado. Elias também, ele tinha um sentimento de ficar preso, no passado. Querido, não fique preso nas ameaças do passado. Ou se você perdeu algo no passado, lembre-se, você precisa continuar percorrendo
a trajetória, a maratona que Deus colocou para você andar. Lembre-se que a cada dia Ele quer fazer você vencer. Lembre-se de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória da última casa será maior do que a primeira. E neste lugar Deus dará paz. Sabe, não é uma questão só de templo. Para mim, esse versículo ele traz também uma questão de tempo. Deus sempre quer nos fazer andar de glória em glória. Deus sempre quer nos dar algo maior na nossa trajetória cristã. Sabe, então, somente quando nós perdoamos coisas que aconteceram no passado e prosseguimos, é que nós vamos caminhar muito bem. E aí, então, chega a virtude dos indesistíveis, que saem da caverna e entendem que Deus os chamou para algo muito maior. Sabe, Deus fala para Elias: Elias, sai daí, põe-te no monte, na minha presença. Elias deveria ter corrido direto para a presença, não para a caverna. Meu irmão, guarde algo para você nessa noite. Está difícil, está complicado. Se precisar, descanse um pouco. Sabe, eu gosto, tempo de férias, descanso, final de semana, um feriado e tal. Descansa um pouco. Não vai para a caverna não fique solitário. Mas continue a tua caminhada. Está difícil demais, não corre para a caverna, corre para a presença de Deus. Lembre-se de Mateus 11, 28. Se você está cansado e sobrecarregado, vai até Cristo. Ele vai te aliviar. Ele vai tornar o seu fardo leve. Sabe, tudo vai ficar melhor. Sabe, queridos, nós precisamos lembrar, se você está aí anotando, você pode olhar 1 Samuel 30, depois dá uma olhada lá. Quando Davi, ele sai para uma batalha, e ele volta, e a cidade onde eles estavam era a região de Ziclag. E ali estava a sua família e tudo mais, a família dos guerreiros. Mas quando ele retorna, a cidade havia sido saqueada, não tinha nada. Todos haviam sido levados. E a Bíblia fala que eles choram ali. Davi, ele chora, mas ele não só chora. Ele pede a veste sacerdotal e ele vai orar diante do Senhor. Ele vai buscar o Senhor e falar: Senhor, o que eu faço agora? Vou atrás ou não vou? E Deus fala: vai. E ele vai. Resumindo, ele alcança, ele acha os inimigos. Ele consegue trazer toda a família de volta. De todos os guerreiros. Eles trazem a família de volta. E todas as suas coisas e os despojos dessa batalha. Meu irmão, quando nós estamos pensando em desistir, mas ao invés de desistir, nós corremos para a presença do Senhor, Ele nos dará a direção para onde nós devemos ir, como nós devemos caminhar, aquilo que nós devemos fazer. Esse é o grande segredo, é compreendermos, Deus nos chamou para nos fazer indesistíveis, para sermos fiéis até a morte, porque tem uma coroa da vida nos esperando. Existe algo reservado no céu para aqueles que não param, para aqueles que não desistem, para aqueles que persistem. Então Deus, Ele entende a sua dor. Deus sabe das nossas dificuldades. E Ele entende, mas Ele não quer nos deixar caído. Ele quer nos levantar, nos curar e nos fazer sonhar a cada dia mais. Meu irmão, você é um indesistível.